pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Guimarães, falo em nome do grupo SuperSeg Brasil e nesse vídeo nós vamos falar sobre os 3 pilares das empresas bem-sucedidas. É importante a gente trabalhar a definição de empresa bem-sucedida, entendendo que existem empresas de vários tipos, existem empresas de pequeno e de grande porte, empresas locais e empresas internacionais, de comércio offline, de comércio online, e existem pequenas empresas de profissionais liberais, autônomos, que eu imagino ser a maior quantidade de espectadores desse conteúdo. Então eu selecionei as 3 bases, os 3 pilares que compreendem bem tanto uma empresa pequena quanto uma empresa grande. Uma empresa bem-sucedida, ela apresenta pelo menos 2 bons indicadores. O primeiro deles é que ela tem um plano de negócios claro, ela sabe bem para que veio, para qual cliente ela vai aparecer, qual nicho de mercado ela vai atuar. E o segundo deles, obviamente, é que ela dá lucro, mesmo que esse lucro seja reinvestido no próprio negócio. Porque você deve pensar assim, mas a Amazon, durante muito tempo ela não deu lucro, ou quem sabe até hoje ela não dá lucro. Sim, só que todo o dinheiro que ela gerava, todo o caixa que ela gerava, era reinvestido no negócio para aumentar o market share, a sua malha de atuação no mercado, né? E hoje está aí uma das maiores, se não a maior empresa, a mais rica empresa do mundo. Quando eu falo sobre lucratividade, eu geralmente costumo dizer que uma empresa que não dá lucro não é uma empresa ética e, portanto, ela precisa ser fechada. Eu costumo dizer isso pelo seguinte: imagina que você está solicitando um orçamento para algum prestador de serviço. Qualquer que seja esse prestador de serviço, e você fez um orçamento de imóveis planejados, por exemplo, e o valor médio das cotações que você fez ficou em torno de R$10 mil. Você fez ali 3, 4 cotações e o valor médio ficou entre 8 e 12 mil reais. Eventualmente você liga para um quinto prestador de serviço e ele te passa a mesma proposta, com a mesma promessa de entrega, pelo valor de 5 mil reais. Você já entendeu, já estudou sobre aquele produto e sabe que por 5 mil reais ou ele vai te entregar sem lucro, ou quem sabe nem vai completar o trabalho, nem vai te entregar. Esse exemplo ilustra muito bem o que nós chamamos de irracionalidade de gestão. Por conta de alguns gestores, empresas que não dão lucro, tiram o lucro de empresas que poderiam dar lucro e prestar um excelente trabalho, que pode ser inclusive o caso da sua. Então, quando você olha para o seu nicho e você identifica empresas que trabalham com margem negativa ou empresas que trabalham sem lucro, aí você entende essa questão da lucratividade e da ética. Portanto, na minha concepção, uma empresa que não produz lucro não é uma empresa ética e é uma empresa que precisa ser fechada. Existe uma máxima no empreendedorismo que diz que todo problema carrega consigo uma recompensa financeira para quem for capaz de resolvê-lo. Então, se a sua empresa nasceu para resolver problemas dos clientes, o mais justo e correto é que ela produza lucro e que esse lucro seja para você. Então vamos ao primeiro pilar das empresas bem-sucedidas. Eu entendo que as empresas bem-sucedidas são empresas que têm posicionamento, são empresas que sabem se posicionar para o cliente correto. Vocês conhecem o grupo Pão de Açúcar, GPA, que detém Pão de Açúcar, Extra, Açaí? Eu imagino que ainda detém, porque hoje em dia essas coisas mudam com uma certa velocidade, mas sem fazer juízo de valor do que é melhor ou pior, o exemplo deles ilustra muito bem isso. São empresas que manipulam o mesmo produto na essência, né? Pensando num ponto de vista mais global, manipulam o mesmo produto, mas o Pão de Açúcar aparece para um grupo mais elitizado, que consome talvez um produto mais refinado, que valoriza um pouco mais o investimento que está fazendo, aprecia um ambiente mais convidativo, um ambiente mais confortável. Na sequência, o Extra, que é um hipermercado que tem eletrodomésticos, tem outros itens que agregam esse mix, que pode atender não somente o cliente que vai fazer a compra do mês, mas aquele que pode apreciar uma boa oferta, né? Que inclusive foi um modelo importado de outros países. E você tem também o Açaí, que já é o legítimo atacadista, né? Lá você encontra algumas promoções, os produtos de marca própria costumam ter um preço mais atrativo. Para você adquirir produtos mais baratos, geralmente você tem que aumentar a gramatura ou, quem sabe, a quantidade, né? Você acaba tendo que comprar em maior volume. E você percebe que, por mais que seja o mesmo produto, às vezes o mesmo público, a proposta de posicionamento das 3 marcas é totalmente diferente. Então eu classifico esse como um pilar muito importante de qualquer empresa bem-sucedida.
e de que forma você pode trabalhar o seu posicionamento na sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. Primeira forma seria através da identidade visual. A forma como você se apresenta visualmente pode segmentar o seu trabalho. Veja, por exemplo, restaurantes. Se você vai num restaurante de alta gastronomia, os colaboradores daquele restaurante se vestem de uma determinada forma. Se você vai num restaurante mais simples, por exemplo, um restaurante a quilo ou rodízio, self-service, você vai ver que o posicionamento visual daquela empresa é diferente e, portanto, você consegue nitidamente saber o que é uma coisa e o que é outra. A segunda forma seria pelo seu produto ou serviço, pelo tipo de produto que você vende. Por exemplo, oficinas mecânicas. Eu atendo carros nacionais, estou posicionado para um público. Eu atendo carros importados, estou posicionado para outro público. Então, pelo tipo de produto ou serviço, você pode posicionar a sua empresa. E a terceira delas, obviamente, seria um filtro pelo preço. Toda vez que você sobe a régua de preço, você filtra o tipo de cliente que você vai atender. E eu imagino que você deve estar pensando, quais são os impactos da minha empresa não conseguir se posicionar adequadamente e eu aparecer para o cliente errado? O primeiro e mais óbvio seria o cliente achar o seu produto caro. É muito comum as pessoas acharem o produto caro quando você está aparecendo para o cliente errado. No momento estão em altas os barbershops. Existem barbershops que cobram 50, 70, 90, 120 reais pelo corte de cabelo. Esse barbershop, se ele aparecer para o meu pai, por exemplo, que costuma pagar 20 reais, eu imagino, no corte de cabelo, meu pai vai achar super. Então perceba que, errando nesse posicionamento, todos os clientes do perfil do meu pai podem achar o produto dessa barbershop caro. Um segundo problema que eu vejo em não saber se posicionar e aparecer para o cliente errado seria atrair para a sua empresa somente clientes que pagam pouco. Se você não sabe se posicionar, e aí a gente entraria numa outra esfera de marketing, por exemplo, questão de publicidade, os canais que você aparece, como são construídas as suas campanhas, vocês podem cair nesses dois universos, ou aparecer para clientes que só identificam o seu produto como caro, não valorizam aquilo que você quer entregar, ou, por outro lado, aparecer somente para clientes que querem pagar pouco. O segundo pilar das empresas bem-sucedidas, na minha opinião, são empresas que são muito disciplinadas e estratégicas. Essas empresas criam e seguem rigorosamente os seus processos, métodos. Existem pelo menos duas formas da gente executar uma tarefa. Seja indo pelo caminho da descoberta, que é o que geralmente a gente costuma fazer. A gente recebe um produto qualquer, um eletrodoméstico, abre, liga e quando vê que não funciona, vai no manual procurar o passo a passo correto. Ou utilizando processos, métodos e técnicas, que seria o método mais eficiente. Então, as empresas bem-sucedidas, elas trabalham com processos, elas trabalham com métodos. Um outro ponto muito forte dessas empresas disciplinadas e estratégicas é o fato de elas trabalharem a sua análise, a sua gestão, baseada em indicadores de performance e não no famoso achômetro. Eu frequentemente cruzo com empresários que têm uma percepção do seu negócio baseada em toda a dor, todo o sofrimento que ele está apurando ali, mas quando você vai olhar tecnicamente, às vezes nem está tão ruim assim, Quando você analisa a aquisição de clientes, a sua estatística de conversão, como que aquele negócio está performando, quando você olha para os indicadores, você consegue ver ali onde pode ser retrabalhado, quais são os pontos mais fortes, os mais fracos. E eu vejo isso muito nitidamente nas empresas bem-sucedidas. Atualmente, 2021, 2022, não tem como você fazer negócio baseado no palpite. Você precisa e deve fazer a gestão da sua empresa baseada nos principais indicadores de resultado. E um terceiro ponto, também muito característico dessas empresas disciplinadas e estratégicas, é sempre observarem com atenção como está a movimentação do mercado, para que norte o mercado está indo. Porque não basta fazer bem feito apenas, fazer a entrega bem feita. É importante entender também o que é que precisa ser feito. Parece somente um jogo de palavras, mas a gente poderia traduzir isso como inovação. Inovação em algumas empresas é simplesmente desenvolver um novo mix de produtos, atender um novo público. Por exemplo, o McDonald's. As hamburguerias não tiveram que fazer grandes mudanças para introduzir um cardápio vegetariano ou um cardápio vegano. Então, observar o mercado é uma outra virtude
muito importante das empresas que são disciplinadas e estratégicas. Não basta somente fazer bem feito, é necessário fazer também o que precisa ser feito. E o terceiro pilar das empresas bem-sucedidas, e aqui, na minha opinião, fica o pilar mais evidente, mais preponderante, mais importante. As empresas bem-sucedidas fazem uma excelente gestão de fluxo de caixa, principalmente quando ela ainda é bem pequena, quando ela está no começo da sua jornada, onde o capital talvez seja o elemento mais importante ali nessa gestão inicial. O que é fazer uma excelente gestão de fluxo de caixa? É muito simples, apesar do nome ser complexo, a gestão é muito simples. Basicamente seria ter receitas maiores do que despesas. Você se posicionou para o cliente correto, através das estratégias e das técnicas você promoveu uma excelente entrega e através de uma boa atuação comercial você produziu lucro. Então a repetição desse processo vai gerar fluxo de caixa, receitas maiores do que despesas. E quando você produz fluxo de caixa, você produz um caixa saudável, eu vejo como um outro grande benefício a facilidade que a gente tem de se adaptar, se ajustar e até mesmo de crescer. Porque nós sabemos que da forma como o mundo tem evoluído, a gente precisa de muita agilidade para quando for necessário promover alguma melhoria, a gente ter condição de mudar, né? E para isso, quando você não tem caixa, você não tem dinheiro, isso fica mais difícil ainda. E o terceiro grande benefício de produzir um fluxo de caixa saudável é você trabalhar na perspectiva e na percepção de entrega de qualidade do seu produto. Porque atuando de forma saudável, é possível sempre entregar mais e melhor. Vejam, por exemplo, quando você vai num restaurante como o Outback, que é um restaurante mítico, né? Tem um cardápio muito peculiar. Quem já foi lá sabe que os pratos costumam ser mais caros, mas que a entrega justifica. A qualidade do produto que você recebe, o atendimento, a gentileza e a prestatividade dos colaboradores daquela empresa. Por outro lado, se você for em um restaurante que pratica um preço muito baixo, é muito comum que você talvez seja mal atendido, encontre funcionários chateados, com a cara fechada, que gritam uns com os outros. Eu particularmente já vi isso em alguns lugares. Isso é uma característica que não tem como você desvincular desse tipo de empresa. A empresa que não produz lucro, que ela está trabalhando a toque de caixa, que o resultado não está maravilhoso, ela talvez viva numa atmosfera muito negativa e o cliente percebe isso. E a tendência é que esse cliente valorize cada vez menos e talvez essa empresa feche, não é? Então, veja que produzir um fluxo de caixa saudável não é bom simplesmente para o bolso do dono daquela empresa, dos acionistas e até mesmo dos funcionários. É também para você retroalimentar a entrega do seu produto e aumentar a percepção de qualidade e o valor percebido pelos seus clientes. Bom, pessoal, eram esses os 3 pilares das empresas bem-sucedidas. Obviamente não são os únicos, não são os mais importantes, são importantes sim, e eu entendo que eles compreendem todos os tipos de empresa, não é? Empresas bem-sucedidas sabem se posicionar, são disciplinadas, estratégicas, têm boa gestão e produzem fluxo de caixa positivo. Obrigado por você ter assistido esse vídeo, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.